Fala aí, galera, beleza? Hoje esse vídeo eu vou falar de forma bem resumida a função de um analista de banco de dados. Essa função ela é muito importante dentro da empresa, já que um dos maiores bens, né, de uma corporação são os dados e as informações. O foco hoje é contar um pouco da experiência onde eu atuo, né, que é no varejo. Eu trabalho numa software house que tem um RP para o varejo e tem um analista lá de banco de dados que faz muitas funções. Hoje eu vou falar 10 funções de um analista de banco de dados dentro de uma empresa de RP, beleza? A média salarial aqui, né, para início de conversa, ela depende, né? Eu vi dessas três empresas, né, na Glassdoor, InfoJobs e na Catio, preço diferente da média salarial no Brasil. A Catio chega em torno de 3 mil e pouco, InfoJobs 2.700 e na Glassdoor chega a passar de 4.500, né? 2.672. Então é um salário razoável para início de carreira. Então vou trazer alguns problemas e como que o analista de banco de dados pode ajudar dentro de uma empresa de RP. Primeiro problema é que acontece muito, né? Muitos clientes estão reclamando de uma lentidão no sistema. Vamos colocar que o sistema aqui, o RP, ele é na nuvem, tá? Nesse primeiro problema. E muitos estão reclamando de uma lentidão. O que o analista de banco de dados vai fazer? Ele vai fazer, junto com o desenvolvimento, né, e com outros times, tentar procurar verificar, principalmente com o time de infra, né, o analista de banco de dados vai tentar detectar se tem alguma select ou algumas views que estão tornando o sistema lento, né? Às vezes uma select mal formulada, ela traz com certeza uma lentidão em determinadas telas ou até em todo o sistema. Então, o que o analista de banco de dados vai fazer é tentar melhorar, aperfeiçoar, né, as selects que são feitas, as views, as triggers e as procedures. Ou ele retira uma procedure, ou ele cria uma nova, ou ele tira uma trigger ou coloca mais de uma, mas que melhora a performance. E também verificar os backups que estão sendo feitos, né, diariamente, para ver se isso também está sendo a causa da lentidão. E, claro, verificar os processos de software internamente para ver se numa tela de venda, de devolução de mercadoria, está tornando esse processo lento, beleza? Então, segundo problema, os clientes estão perguntando se os seus dados eles estão seguros. Olha que o analista de banco de dados vai ter que fazer junto com o desenvolvimento, né? Ele vai ter que criar política de segurança da informação dentro do banco de dados e criar mecanismos de controle dos acessos aos dados também dentro do banco, para que possa garantir para o cliente que os dados, não somente da empresa, mas dos seus clientes, estão sendo seguros. Olha outro problema interessante que eu peguei recentemente. Uma empresa é cliente novo, né? No RP. Ele quer migrar os dados da empresa do antigo sistema para a empresa onde eu trabalho, por exemplo. Então, o analista de banco de dados vai ter que fazer? Ó? Ele vai ter que ir lá no antigo sistema, fazer um backup dos dados. Por exemplo, a, a empresa lá, né, que trabalhava lá, que vai ser agora o seu cliente, o banco de dados lá do outro sistema, do sistema antigo, era o SQL Server. Então, existe um. Tem coisas que se parecem, mas tem umas particularidades de cada banco. E o sistema da nossa empresa é o Postgres. Então, ele vai ter que fazer algumas análises. Por exemplo, analisar como os dados são armazenados no antigo sistema, ter que abrir o RP, ver como os dados são gravados. O analista de banco de dados vai ter que analisar os processos internos da empresa, como é feito a venda, a devolução, como é feito o cancelamento de uma nota, a entrada de mercadoria, para ver como é que os dados são armazenados. Realizar um backup do banco de dados do antigo sistema, né, do SQL Server, e estudar as tabelas e as relações entre elas, para ver como que os dados agora serão migrados para o novo RP, para o novo banco de dados, que nesse caso é o Postgres, beleza? Terceiro, vamos para o quarto problema aqui, ó. O cliente ele tem 5 lojas e todas estão no mesmo banco de dados. E houve uma separação dos sócios e 3 lojas sairão da base da empresa. Isso acontece muito, tá? Então, por algum motivo lá, os sócios eles querem se separar, eles querem que
Por exemplo, esse exemplo aqui, né? São 5 lojas e houve uma briga entre sócios e eles querem. Um quer pegar 3 empresas, né? Fizeram um acordo, e o outro vai ficar com 2 só. Então, beleza. Então, o analista de banco de dados vai ter que separar a base, né? Eles vão continuar usando o mesmo RP, mas querem usar bases separadas. Então, duas empresas ficarão em uma base e as demais ficarão em uma nova base de dados. Então, o que, que o analista de RP vai ter que fazer? Ele vai ter que separar o esquema, né? Vai ter que criar um esquema para a empresa alfa e nesse novo esquema vai ter que colocar as duas lojas e um outro esquema que é da empresa beta, ele vai deixar as 3 outras lojas, né? Claro, com bancos separados, beleza? Mais coisa aí, galera, ó, o cliente agora, ele tem 2 empresas, só que elas estão em base de dados diferente. Isso acontece também, tá? Então ele quer juntar as 2 empresas em um único só banco de dados, né? Então, o analista de banco de dados, ele vai ter que fazer essa implementação. Ele vai pegar o esquema número um, vai pegar o esquema número 2 e vai juntá-los. Vai deixar em um só, beleza? Outra coisa, outra situação, né? Isso aqui acontece muito, porque esse boom aí, agora, de análise de dados, análise de BI, fazer dashboard. Então, muitas empresas, ou então até consultores, né, que trabalham terceirizado, assim, eles querem fazer um BI para o seu cliente lá, só que eles precisam da, das, da base de dados que está no RP, beleza? Então, uma empresa de BI pede para o RP um esquema do banco de dados. E o analista de banco de dados, o que, que ele vai fazer? Ele vai criar uma view, que é um- uma pequena parte da tabela, e ele vai dar uma limitação ainda, né? Aquele cliente ele vai ter apenas um, um direito de consulta dos dados. Ele não pode fazer uma gravação, ele não pode deletar, ele não pode atualizar nenhum dado do banco de dados do banco de dados do seu cliente. Ele vai apenas pegar uma parte da tabela que ele quer, né, para fazer o dashboard e aquela pequena parte da tabela vai ser só para consulta. Então, por exemplo, ó, eu tenho essa tabela aqui com ID, com o nome do cliente, o vendedor, empresa, a coluna produto, condição, forma, assim vai. E, e aí aquele cliente lá, né, ele quer fazer um dashboard só das notas fiscais, só mostrar o ID, a nota, o documento fiscal e o valor. Então, o analista de banco de dados vai criar uma view e vai liberar para o cliente essa view, mas só para consulta. É basicamente isso, tá? Acontece muito hoje também, galera. O RP irá se integrar a um e-commerce ou a um marketplace e o analista de banco de dados vai ter que criar, né, uma rotina de integração. Ou seja, o RP está de um lado e o marketplace ou o e-commerce, né, ele está do outro lado da moeda. Só que aí o analista de banco de dados tem que fazer essa integração. Então, por exemplo, o RP ele só vai receber os pedidos, por exemplo. Aqui é só um exemplo, tá, galera? No RP, vai enviar os produtos para o e-commerce. No RP, ele vai tanto enviar o estoque do produto para o e-commerce, como também vai receber, né? Ele vai receber uma atualização. E os pagamentos, o RP vai apenas receber do e-commerce se foi pago no dinheiro, no cartão, ele não vai enviar nada para o e-commerce. Então, o analista de banco de dados vai criar uma rotina de envios e recebimento de dados. Pode ser os pedidos, se eles só vão subir para o e-commerce ou só vão receber, ou vai enviar e receber, os produtos, os clientes, os vendedores. Então, várias informações que eu já falei aqui, ele vai preparar, né, tipo um hub de integração e vai determinar o que, que vai para o e-commerce e o que o RP vai receber do mesmo, beleza? É basicamente isso. E por que é importante saber disso, galera? Porque para você ter uma noção do que você vai ter que estudar, né, para poder se preparar e conseguir uma vaga de júnior de analista de banco de dados.
Olha outra coisa interessante, o RP irá criar novas telas e novos recursos. Por exemplo, a tela de lançamento de nota de compra no RP não está legal, está dando muito bug, é muito lento, o processo é demorado, o processo de devolução para o fornecedor é lento, está dando muito travamento, então aquela tela está muito complicada. Então, o desenvolvedor vai precisar criar uma nova forma, um novo processo interno naquela tela e, com certeza, se possível, criar uma nova tabela, uma nova coluna que pode facilitar eh, esse processo, né, de entrada de nota e devolução. Olha outra coisa também, o RP vai ter que criar alguns logs em algumas telas importantes no sistema, por exemplo, na tela de vendas. Na tela de vendas, quando você for editar uma venda, mudar lá o nome do vendedor, mudar o financeiro da venda, né, que é a quantidade de parcelas, é bom deixar um log na tela para saber qual foi o usuário, qual o computador e quando aconteceu aquela alteração, para que os gerentes e os donos possam saber o que foi feito em uma determinada operação, por exemplo. Então, para se criar novos logs, né, também vai ter que criar novas colunas e, se possível, novas tabelas dentro do banco de dados. E uma das pessoas responsáveis para fazer essa análise, criação e melhoria é o analista de banco de dados. Então vai ser estudado aí, ó, para esse problema, uma viabilidade, se vai ser possível ou não, né? Se vai ser melhor ou não criar novas tabelas do banco para a criação de logs. E aí, se possível, vai criar uma procedure, vai criar novas views, ou vai retirar views, vai criar novas triggers, para que possa ser resolvido esses dois problemas, beleza? Então isso acontece muito, tá? Tem muitas melhorias no RP em algumas telas que na hora que o desenvolvimento vai colocar a documentação lá, eles dizem, ó, foi criado uma nova tabela, foi criado algumas colunas para facilitar alguns processos internos nessa tela ou em alguns processos de negócio, né? Então é bem interessante. Outra coisa também que o analista de banco de dados faz, e é bem interessante, né, é auxiliar no treinamento de funcionários acerca do uso adequado. Às vezes, alguns funcionários, e eu falo assim, até desenvolvedores, ou N2, né, eles não conseguem utilizar o banco da melhor forma possível. Ou faz uma select errada, ou faz um update errado. E aí é bom o analista de banco de dados, e isso eu já vi, né? Às vezes dá um treinamento, às vezes criar uma nova documentação, criar um fluxograma para explicar como funciona a tabela e até mesmo qual a melhor forma de usar ela para que o RP como um todo não fique lento, beleza? Então aí, ó, o analista de banco de dados ele pode explicar sim uma parte do banco e como resolver e como resolver da melhor forma possível alguns problemas dentro do sistema. E a última coisa, ó, o desenvolvimento e o suporte não estou conseguindo entender como é realizado o processo de integração do RP com a SPC Serasa. Então, o que, que o analista de banco de dados pode fazer? Ele pode criar alguns fluxogramas para explicar como que funciona essa integração. E além disso, ele pode organizar, estruturar e até melhorar a rotina interna do banco para que essa integração ela fique da melhor forma possível, da forma mais rápida, mais limpa, né, e mais objetiva, beleza? É isso então, galera. Valeu!